Oi, pessoal, eu sou a Bela e esse é mais um episódio do Bela Conecta, o podcast do Bela Salão Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Além dela ser uma mulher referência, ela é uma inspiração pessoal para mim. E eu tenho o prazer de tê-la como minha madrinha, minha tia, uma amiga. E vou falar para vocês um pouquinho de quem é Joriza Pinheiro. Mulher, mãe de 4 filhos e magistrada de carreira há mais de 30 anos. Nossa convidada é atualmente desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e diretora da Escola Superior da Magistratura. Doutoranda em Direito Constitucional, já atuou como ouvidora do Judiciário Cearense e também foi vice-presidente de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Seja muito bem-vinda, Joriza Pinheiro. Obrigada, Isabela. E eu queria começar com uma pergunta que eu acho que ela vai ser a porta de entrada para o nosso diálogo, que vai render muita coisa. Porque você é uma mulher muito inspiradora. E eu acho que a maior curiosidade de todo mundo é como você consegue conciliar ser mãe de 4 filhos, ser magistrada e ainda ser mulher. Eu acho que é um grande desafio e responsabilidade. Então, como você concilia todos esses afazeres, todas essas responsabilidades? Bom, primeiro, administrando muito bem o tempo. Isso é uma coisa muito importante. Eu aprendi isso quando eu tinha por volta de 16, 17 anos. E aí eu li um livro que o nome era Como Viver 365 Dias no Ano. E com essa leitura, tinha várias dicas de como você administrar o tempo, de como você não perder tempo. E então, desde a minha adolescência, eu passei a ter agenda, eu passei a planejar tudo o que eu queria fazer, tudo o que eu achava importante, como é que eu alcançaria os meus objetivos, em todos os aspectos da vida. Os aspectos físicos, os aspectos profissionais, de estudo e os planos para o futuro. Então, eu aprendi a administrar esse tempo e a não perder tempo. Eu acho que esse é o grande detalhe de você conciliar todos os aspectos da vida. Ter uma rotina e uma disciplina, né? É. Acredito que essa é a sua estratégia. E saber o que quer. Porque, na verdade, a gente não pode fazer tudo na vida. Então, quando você sabe o que quer, aí você escolhe aquilo que você quer abraçar e vai se doando, né? Renunciando a outras coisas. Exatamente. E, ao mesmo tempo, focando no que para você é o essencial. E, assim, eu acho que eu consegui administrar o tempo e é esse o meu objetivo, de ser uma pessoa o mais completa possível, de conseguir me realizar em todas as áreas da vida, não só profissional. Sim. E com maestria, viu, gente? Eu posso falar porque eu convivo diretamente e ela realmente toca todas as áreas da vida com muita maestria. E eu fico até na dúvida, se chamo de tia ou de Joriza, mas eu vou aqui continuar como Joriza. E Joriza, você teve muita referência dentro da sua casa, né? Você veio de uma família onde tinha uma grande mulher que já seguia esse caminho da magistratura. Mas quando foi que deixou de ser uma inspiração e se tornou uma decisão sua? Bom, eu vou ser bem honesta. Quando eu estudava, eu não sabia mesmo o que eu queria ser. Então, embora a minha mãe... Eu não tinha noção do que a minha mãe, que era magistrada, representava. Do quanto que ela... Eu não tinha noção naquela época, né, quando eu era muito jovenzinha, do quanto ela, num tempo em que a magistratura era uma profissão eminentemente masculina, e como ela foi à frente do seu tempo em ter uma profissão, em realmente ter essa importância na vida de se realizar profissionalmente, de ser independente. Então, ela nos passou, para mim e para os meus irmãos, essa necessidade de ser independente. Eu acho que essa foi a lição primeira. Então, eu descartei, na hora de fazer vestibular, fui descartando. Isso eu não gosto, fiquei no direito. E fui fazer o direito, mas sem muita convicção.
Mas concluí a faculdade, comecei a estudar para concurso, passei primeiro para o Ministério Público, assumi, e passei também para a magistratura. E quando eu fui convocada, então eu senti uma emoção tão grande, mas tão forte, que eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para mim. Era o teu propósito. Que era aquele trabalho, aquela atividade que eu queria para o resto da minha vida e que iria me dar a alegria de poder exercer o que eu sempre gosto de falar, responsabilidade alegre. É você cumprir as suas obrigações de forma alegre. E você só pode fazer isso se você gostar. Sim. Então, quando eu olho para trás, aí eu vejo hoje, né, eu vejo quanto a minha mãe me inspirou. Mas eu não tinha essa exata noção. Essa consciência como tenho hoje. E eu digo que é um universo, né, muito arcaico, né? Então, assim, eu acho que um grande desafio é não perder o lado feminino, os traços femininos, quando a gente precisa ter tanta força. E eu queria saber como é que você consegue manter esse seu lado feminino tão presente e equilibrado num ambiente que te requer tanta força, né, tanta autoridade. Como é que você consegue equilibrar isso, né? Esse lado, esse universo feminino, que também é tão delicado, tão doce, tão humano. Eu penso que ser mulher já é um equilíbrio. Porque você é forte, mas você tem uma sensibilidade tão diferente. Você, como mulher, eu penso que nós mulheres somos mais acolhedoras, somos mais tolerantes, somos mais inclusivas, somos mais compreensivas do outro. Então, com isso, você consegue ter mais empatia, ter um diálogo maior e ter também uma forma de conciliar melhor. E, com isso, eu penso que você, não só na sua profissão, mas também na sua família, consegue administrar melhor as relações, os conflitos. Então, quando eu me vejo numa profissão em que a gente está sempre diante de um conflito, sempre é um conflito. Sim. Então, eu, como mulher, eu sempre achei que eu teria mais condições de resolver aquele conflito de uma forma sustentável, uma forma definitiva, em que as pessoas realmente saíssem mais satisfeitas com aquela solução. Por ter todas essas características, são qualidades femininas, né? Que são realmente uma força nossa, né? Essas características que a gente naturalmente tem, né? A gente tem, eu acho que a gente também exercita. Sim. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais conscientes que elas podem ser elas mesmas para ocupar o espaço que desejam ocupar. E, Jorizza, eu acho que tem um preço muito alto emocional, né, na carreira que você escolheu. E eu acho que para tomar decisões que às vezes são difíceis, mas são necessárias, existe um preparo emocional. Como é que você poderia dizer para as pessoas qual é a estratégia que a Jorizza usa na vida dela para se preparar emocionalmente para uma decisão difícil, né, para ser justa? Eu acho que tem um preço, né, o emocional que pesa para a gente ser justo. Então, qual é a sua estratégia para lidar com isso? Realmente essa é uma profissão muito desgastante emocionalmente, porque não é só aplicar a lei, porque muitas vezes você realmente fica na dúvida em relação aos próprios fatos. E a minha estratégia, primeiro, eu gosto muito de fazer respirações ao longo do dia, eu faço oração, eu realmente peço para inspiração para decidir melhor. Um direcionamento, né, até... Mas eu procuro também ser muito racional, ter um olhar de não me envolver naquilo, ter aquela sensibilidade, aquele interesse de saber que não são só papéis, documentos, mas que tem vidas ali em jogo. Então, eu procuro ser racional e olhar por todos os ângulos, mas um pouco distanciada, sem me envolver, vamos dizer assim. Então, eu procuro ter a empatia, mas sem me envolver emocionalmente. Para realmente ter
um olhar o mais racional possível e, lógico, que tem que ter o preparo técnico, tem que conhecer as normas Sim. para aplicá-las da melhor forma Tem que possível. ter o domínio, né? Tem que ter o domínio, sim. E existe algo sobre a sua profissão que as pessoas imaginam que é de um jeito, mas na prática é totalmente diferente? Ou não? É realmente tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, digamos assim, no dia a dia, a gente exerce daquela maneira? Ou tem coisas que a faculdade não te ensina, que são quase lições que a gente aprende ao longo da caminhada, né, da construção? Eu acredito que você tem algum ensinamento ao longo disso. Tem tantas coisas que não se imagina, mas, assim, uma delas são vários sacrifícios que você faz ao longo da caminhada, né? Então, as pessoas acham, por exemplo, veem a Joriza hoje, desembargadora, né, trabalhando na capital, com um gabinete muito confortável, uma equipe, né? Mas eu tenho mais de 30 anos, tenho 32 anos só de magistratura. E eu tive que, logo que eu passei no concurso, de ir para o interior. Só com o que a gente fala, com a cara e a coragem, sabe? Enfrentar cidades longínquas, com muita violência, em que você ficava muito isolado, porque você não poderia ter muitas amizades, porque senão as pessoas iam desconfiar de que você não seria Justa, imparcial. sim. Então, você tem que ter, como magistrado, um comportamento muito adequado, muito correto. É como se você se sentisse observada o tempo todo. E tem que ter, para ter autoridade, para ter a credibilidade, então você tem que ter você tem que investir muito em muitas virtudes. Você tem que ser coerente, você tem que ser equilibrada, você tem que ser educada, você tem que ser respeitosa com as pessoas, você tem que ser corajosa, você tem que ser justa, você tem que ser tanta coisa. Sim. E aí você tem que ir trabalhando esses detalhes que são muito importantes para você ter aquela credibilidade, para que as pessoas aceitem que você, como um estranho, possa estar decidindo a vida delas. Sim. É muita resistência, muita resiliência, né? É. E muitas renúncias, porque o trabalho da gente consome grande parte do nosso tempo. E um grande desafio, a gente que é mãe, é conseguir administrar esse tempo, né, de forma... Eu digo perfeita porque não existe realmente a perfeição. Você sempre acha que está deixando a desejar em algum espaço, né, quando a gente é mulher. Mas eu te pergunto, você acha que a maternidade, ela te aproximou ainda mais do teu lado profissional? Ou, de certa forma, ela de alguma forma te limitou? Como é que você enxerga a maternidade? A maternidade, ela impulsionou aquela mulher que a Joriza é? Ou foi um momento de um pouco de vulnerabilidade, de insegurança, se dividir em dois mundos, né? Tá realmente transformando dentro da sua casa e fora da sua casa. Você enxerga que essa maternidade, ela foi mais um impulsionamento ou ela deixou mais à tona o lado vulnerável da Joriza? Bom, assim, você ser servidora pública, você tem uma grande vantagem. Você pode tirar aquela licença maternidade completa e ficar com seu bebê e se dedicar a ele naquele período. E, como eu tive 4 filhos, eu tive que fazer esse afastamento 4 vezes. E eu tive um filho atrás do outro. Então, teve um momento na minha vida que eu pensei assim, eu estou dando prejuízo, porque eu estou me afastando muito. Uhum. Mas, a longo prazo, eu penso que, assim, eu já me dedico muito, me dou muito para o meu trabalho, a minha profissão. Então, a maternidade em si me fortaleceu, porque me realizou como mãe, como mulher. E quando você é alguém realizado, alguém feliz na sua intimidade, então você consegue Transbordar. E você consegue trabalhar com mais leveza até. Né? Muitas foram as vezes em que eu tive que faltar aquelas reuniões de colégio, ou que eu não conseguia acompanhar todas as tarefas.
Enfim, tive que me desdobrar muito, sempre, para poder dar conta de tudo. Sim. Mas eu penso que isso tudo me fortaleceu e fez com, assim, me construiu. Então, eu só vejo como algo positivo. Sim, eu acredito, eu também tenho muito essa consciência. Eu digo que a cada filho que eu tive, eu acho que eu cresci mais como mulher. Eu digo como mulher porque não é só como mãe, como mulher. Eu acho que a cada filho eu fui me redescobrindo. E a gente vai se redescobrindo em mais força, porque você vai tendo mais responsabilidades, mas você se sente mais fortalecido, né, para vivenciar tudo aquilo. Então, eu acho, sim, que a maternidade, ela encoraja, né, ela realmente ela tira a gente de dentro de uma caixa, porque você precisa olhar para o mundo não só pelos seus olhos, porque você, de repente, vai ser os olhos de alguém. Então, você precisa saber muito as suas decisões a partir de então, tudo que você faz tem que ser muito intencional, né, porque você é responsável pela formação de outra pessoa. E hoje, olhando para tudo que você construiu, né, para todas as coisas hoje que você vive, mas como você falou, as pessoas não sabem o preço alto que a gente paga ao longo de uma construção, né? Os calos no sapato, a caminhada, enfim. Se você pudesse olhar para a Jorisa de 20 anos atrás, eu nem vou dizer 30, que quando você começou esse universo, mas de 20 anos atrás, o que é que você diria para essa mulher, para essa Jorisa? Eu diria, você sempre foi muito corajosa. Tenho orgulho de você. Com certeza, eu também tenho muito orgulho da mulher que você é. E, Jorisa, qual é o tipo de mulher que você espera que os seus filhos te enxerguem? Eu acho que é uma pergunta que mexe com toda mãe, porque a gente sempre quer, né, que os nossos filhos enxerguem a gente como uma mulher corajosa, uma mulher fortalecida, uma mulher espiritualizada. Mas tem algo a mais que você quer que seus filhos olhem e enxerguem que foi algo que você construiu e que obviamente, a gente gostaria que as pessoas enxergassem. Eu quero que eles vejam em mim uma mulher independente, uma mulher que sabe se cuidar e que é feliz. E quero também que eles me vejam como uma mulher que os acolhe na individualidade de cada um, da forma em que cada um está nesse mundo, se expressa nesse mundo, com o seu jeito de ser, que eles me vejam como absolutamente respeitosa enquanto a isso, e que eles tenham a certeza de que podem contar com essa mulher que os ama profundamente. Quero que eles se sintam amados. E eu tenho certeza que eles se sentem. E se você pudesse dar hoje um conselho para uma jovem, para uma menina, uma mulher que sonha em trilhar uma carreira como a sua, o que é que você acha que é fundamental para sustentar uma carreira e realmente encontrar o sucesso, né? Se encontrar realizada? O que é fundamental ao longo dessa caminhada para quem está começando agora e que te tem como inspiração, ou alguém que realmente você pode olhar nos olhos e motivar? Antes de mais nada, eu acho muito importante que a mulher possa saber o que quer. E quando for escolher a profissão, não escolha pela remuneração. Não olhe para isso. É lógico que a gente tem que ser objetiva, racional, mas tem que escolher pelo amor. Porque você amando, você vai se dedicar, você vai se aprimorar e você vai ser uma excelente profissional e vai ser muito bem remunerada por isso. É uma questão de tempo. E além dessa escolha que você sabe o que quer, corre atrás disso, tem disciplina e que não fique só sonhando, porque você tem que sair para o movimento, você tem que se movimentar, você tem que entrar em ação e tem que ser uma ação programada, tem que ser uma ação direcionada,
mas que você cuide de todos os aspectos da sua vida, não só do aspecto profissional. Cuide da sua saúde física, mental, espiritual. Cuide das suas relações. Cuide de você mesma. Enfim, você busque ser o mais saudável e respeitosa com você mesmo. Nina, vou dizer uma coisa, vou ter que fazer uma pausa agora, porque foi profundo, né? Foi profundo e eu acredito que é isso. Eu acho que falta, hoje no mundo, as pessoas serem realmente autênticas, né? Não quererem estar se espelhando no que está dando certo, às vezes na moda, mas encontrar o que é que te dá um propósito, né? E Isso. ser inteira nisso, porque eu acho que quando a gente é de verdade, a gente consegue sustentar por muito tempo, né? Algo grandioso. Eu vou pedir um cappuccino. Será que cabe na vida dela um cappuccino? Sempre. No meio a tanta disciplina, Sempre. ela se permite ver a pausa do cappuccino? Com certeza. No começo do podcast, ela disse que tudo é equilíbrio. E aí ela não abre mão do nosso cappuccino, mas para equilibrar ela tira o chantilly. Sem o chantilly pode, né? Pode, sem chantilly. Então um brinde a essa presença ilustre, que esse convite eu disse que ele era irrecusável. Quando eu chego no salão, É a primeira coisa que eu O peço. cappuccino. Sem chantilly. Aí tem o segredo, viu? Eu sou suspeita para falar, né? Porque é o meu queridinho. Jorise, quem vive, né, sob pressão constante, precisa encontrar formas de respirar, né? Então, qual é o ritual que você tem, que é algo inegociável, para você encontrar o seu equilíbrio mental, espiritual, ao longo, né, da sua caminhada diária? Tá, eu tenho vários rituais. Tenho os diários, os semanais, os mensais, enfim. Diariamente, eu faço a minha atividade física. Então, isso aí é uma coisa muito importante. E diariamente, eu faço várias pausas, inclusive para o cappuccino, para fazer uma meditação, uma respiração. Eu gosto de inspirar bons sentimentos e expirar algo negativo. Por exemplo, eu inspiro amor, eu expiro medo. E assim, várias coisas. Segurança, insegurança, tranquilidade, inquietude. E aí, dependendo do dia, quais são os sentimentos que eu quero agregar dentro de mim, o que eu quero expulsar, que eu não quero sentir. E isso são as coisas diárias. Uma pausa para o café, uma pausa para a oração, uma pausa para trocar uma ideia ou uma palavra com as pessoas, que eu acho que a vida é feita no encontro. Semanalmente, terapia é essencial para manter o meu equilíbrio psíquico, emocional. Semanalmente, a missa. Nossa, eu vou à missa ao domingo, eu já começo a minha semana bem. Semanalmente, salão de beleza, porque aí eu não estou saindo para cuidar de mim. Nossa, eu chego lá e eu sou cuidada. Não tem coisa melhor. Então, são esses cuidados Sim. que eu tenho comigo mesma. Até mesmo uma vez por ano, uma viagem, nem que seja ir a uma praia. E aí tudo isso faz com que eu tenha essa saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Sim. E é com saúde que a gente realiza. Ela é muito intencional, né? Você é muito intencional em tudo que você faz. Sim. Eu acho que por isso que você consegue manter com tanta plenitude, né, a sua vida. Porque hoje, né, nesse meio tão caótico, né, numa vida tão agitada, de uma pressa infinita, você tem que encontrar realmente rituais para você se manter bem a longo prazo, né? Então, eu acho que essa disciplina da consciência que você tem, né, sobre o seu comportamento, sobre o que você precisa fazer para você se manter bem. Então, a gente precisa sempre olhar e ver o que é inegociável, o que é que você não abre mão para você manter um bem-estar. Eu acho que todo mundo tem que se perguntar isso e encontrar seus próprios rituais. Porque eu acredito que, às vezes, a gente não está com a mesma disposição
de fazer o ritual completo, mas a gente não se abandona, a gente não abandona o ritual. A gente, não consegui ir pra missa nesse domingo, mas eu vou fazer uma oração profunda, eu vou ouvir uma palavra, né? Eu vou ler algo que me conecte. Eu acho que é também a gente ser ajustável nossos rituais, né? Pra gente realmente conseguir manter esse equilíbrio, esse bem-estar. E uma curiosidade muito grande em mim, que eu acredito que é de muita gente. E nesse mundo digital tão forte, o que é que você gosta de consumir? Quem são as inspirações para a Joriza? O que é que você consome de leitura? Quem são nomes de escritores que realmente... A gente é muito o que a gente consome. Isso não só na internet, não só nos livros, também as pessoas que a gente se relaciona, né? Então, a gente precisa também ser intencional com relação a isso. Para a gente consumir coisas boas, para a gente se relacionar com pessoas que recarreguem a gente. Então, hoje, quais são as inspirações para a Joriza? O que é que você consome nesse mundo digital? Bom, eu me adapto ao mundo digital, porque eu sou do mundo analógico, mas eu me adapto e sigo e faço o que tem de ser feito. Mas eu adoro um papel. Então, eu gosto de ler livro físico. Eu tenho um prazer enorme de cheirar o livro, sabe? Sentir um perfume para mim, que é um livro. E eu faço parte de um grupo de literatura de clássicos. Nós temos uns 12 anos já que nós nos reunimos, né? Lemos, debatemos. Então, assim, a leitura para mim é algo que me conecta comigo mesmo, que me faz aprender. Porque, por mais que você leia um livro clássico, alguma ficção que aconteceu no século passado, mas tem coisas ali que você aprende. Então, eu acho muito terapêutico a leitura. E no mundo digital, da internet, o que é que você costuma consumir, né? Existe alguém que é uma referência? Não sei se no seu meio... Eu não sigo ninguém. Ela segue eu a acho literatura. Isso muito pobre, você seguir, né? Claro que eu tenho meus amigos no Instagram, né? E acompanho. Eu acho, às vezes, interessante acompanhar a vida, porque às vezes não dá para você encontrar, então você vê de alguma você forma. Tá próximo, e lógico, né? que você está rolando lá, as mensagens aparecem, notícia, aparece alguma coisa, mas eu procuro não me prender. E Sim. eu também fujo de coisas negativas. Eu gosto de ser otimista. Sim. E para ser otimista, você não pode ficar vendo muitas notícias ruins. Sim. Que faça você desacreditar no ser humano, na humanidade. Então, eu gosto de ver coisas boas, de boas ações. Até mesmo porque a vida é no bom. A vida acontece no bom, só que o bom não faz barulho. E o mal faz barulho. Então, esse barulho do mal, até da música barulhenta, eu me afasto. Sim. Porque, para mim, eu gosto de ter paz. É a forma de preservar essa saúde, né, espiritual. E depois de tanta coisa, né, que você já conquistou, que você já tocou, já vivenciou, de tantas vidas que você impactou, né, a sociedade que você vem impactando com a sua justiça, o que é que a Joriza almeja? O que é que ela ainda quer conquistar? Tem algum sonho no seu coração que você deseja? Tem algo para os próximos 10, 20, 30 anos que você ainda quer realizar? Pode ser da vida pessoal, profissional, pode ser uma viagem, um canto que você diz assim, eu vou para esse lugar. Assim, não tem nada muito grandioso, eu sou muito feliz com a minha vida. Quero concluir esse doutorado que eu estou fazendo, porque é um esforço dar conta dele, junto com o trabalho e com as responsabilidades, como mãe, como filha de pais idosos, como profissional, enfim, não está sendo fácil. Então, quero concluir esse doutorado, aprofundar os meus estudos. É interessante que eu já integrei todas as exigências para aposentadoria. Mas, ao invés de pensar, eu vou me aposentar, eu entrei nesse doutorado. Então, assim, eu quero continuar em movimento. E
quando eu penso na aposentadoria, é algo que eu me preocupo, porque eu não quero parar, eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho que me apaixonar por alguma coisa até lá, para que eu possa me dedicar. Continuar ativa. E continuar ativa. Se sentindo viva. Isso. E aí eu tenho uma relação de lugares para conhecer. E na sua vida... Enquanto estiver nesse plano, nessa terra, tem vários lugares que eu quero conhecer. Será que ela quer ser vovó já, gente? Não. Com 4 filhos? Por enquanto, não. Os planos ainda estão bem tranquilos, né? Mas quando acontecer, eu quero ser uma avó muito presente. E vai ser uma vovó coruja. Uhum. E, Jorisa, eu estou perguntando essa frase sempre, porque eu acredito que você já tem ela na sua cabeça como definida, mas eu acho que a gente tem que estar sempre falando. O que é bem-estar para a Jorisa hoje? Olha, bem-estar para mim é paz. Eu procuro paz. Paz no meu ambiente de trabalho, paz na minha casa, paz em todos os meus relacionamentos. E essa paz não quer dizer ausência de conflito. Quer dizer presença de diálogo, né? E um diálogo de uma intimidade em que você possa dizer o que você pensa, lógico que com delicadeza, sem agressividade, e ouvir também, prestar atenção, ouvir verdadeiramente o outro. E eu acho que com esse diálogo a gente constrói essa paz que é fora e que é dentro também. Então, bem-estar para mim é essa paz. Olha, ela já era inspiração, mas agora que eu fui aluna, né? Eu fiquei na cadeira de aluna, eu tô aqui aprendendo tanto com cada mulher que vem compartilhar um pouco das suas vivências. Eu preparei aqui um mimo especial para você sempre lembrar da força que tem a sua voz, né? De quanto você impacta a vida das pessoas dentro da sua casa, fora da sua casa. E aqui é para você sempre lembrar da força da sua voz. E de quanto foi importante ter aqui, para sempre lembrar também de mim. E eu fico muito feliz de dividir meus dias com você, poder hoje em dia estar do outro lado cuidando de você que já cuidou tanto de mim. E eu amei o nosso bate-papo, quero que você sente aqui nessa cadeira muitas vezes, porque eu acho que ainda tem muita coisa que a Jorisa pode ensinar pra gente. Então, esse foi mais um episódio do Bela Conecta, um podcast que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E se você se identificou com esse episódio, encaminha para alguém que também vai se identificar. E se você gosta de conversas que fazem pensar, esse lugar é para você.